Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, boa noite para o pessoal aí de Portugal. Olá, Josias, tudo bem? Oi, professor, tudo bem? Finalmente. Como é que é? Tudo bom por aí pelo Brasil? Estamos aí enfrentando, né, esse problema, como o resto do mundo, Claro. mas vamos vencer, vamos ultrapassar mais essa barreira. A situação aí, as notícias que chegam aqui a Portugal dão-nos uma perspectiva, se calhar não é tão realista como aquilo que tu vês aí, não é? Mas as notícias que nos dão aqui são um bocado pessimistas, não é? Eu sou otimista. Acho que isto foi uma fase complicada, mas neste momento nós temos que olhar para a frente, não é? E acho que aquela negatividade que já existia o mês passado e começou agora a melhorar, não é? A pessoa começa a sair daquele confinamento e começa a ver que tudo não passou um bocado de um falso alarme, na minha perspectiva. Dão-nos uma perspectiva, se calhar, de começar a trabalhar no sentido. Agora, e no Brasil, eu não sei como é que as coisas são, não é? As nossas notícias aqui dizem que a situação aí está caótica, não é? Mas eu não sei, não é isso, se calhar, a realidade, não faço ideia. É bastante complicado, mas envolve questões também políticas, envolve uma série de fatores, né, dentro disso tudo. Olha, Mestre, boa tarde. Boa noite aí para Portugal, né? São 20 horas. Aqui ainda está bastante luz. O dia agora, estamos a chegar ao verão, não é? O dia agora fica escuro mais tarde, portanto, são 8 horas, não é? Mas ainda temos aqui luz. E pronto. Como é que vamos começar a nossa conversa? Diz-me. Então, professor, vamos ter um bate-papo, algo leve aí, e você pode responder à vontade, o tempo é à vontade, tá? Para que as pessoas no Brasil conheçam o seu trabalho, que é um trabalho admirável, acompanho de longa data e tenho grande admiração e respeito por esse trabalho. A gente percebe que é um trabalho ímpar aí em Portugal e, por que não dizer, na Europa, né? Eu queria que o senhor se apresentasse, seu nome, idade, o país, já falei, Portugal, quantos anos de prática, fizesse a sua apresentação inicial aí para o público. Olha, tu vais-me pôr a falar daquilo que eu gosto e, portanto, se eu falar demasiado tens que mandar calar, está bem? Muito bem. Antes de mais, como é óbvio, eu não me apresentei, mas o Josias fez questão de dizer o meu nome. O meu nome é Vítor Martins. Eu sou mestre de Krav Maga aqui em Portugal. Fui uma das pessoas que impulsionou esta modalidade nos últimos quase 20 anos aqui em Portugal e também um pouco na Europa, mas centrei-me mais, como é óbvio, no meu país. Eu sou do Porto, uma cidade no norte de Portugal. Portanto, nós temos a capital em Lisboa, o Porto é norte. O meu trabalho centrou-se sempre um bocadinho mais cá em cima no norte do país. Mas relativamente à minha experiência na modalidade, os meus anos de prática, eu comecei a treinar, eu comecei a ter contacto com esta modalidade, como quase toda a gente fora de Israel tem, um bocadinho tarde. Portanto, eu acabei a minha licenciatura em Desporto e Educação Física em 2002 e foi mais ou menos por essa altura que tive contacto com a modalidade. Ela começava a despontar aqui, na Europa ela começou a aparecer no final da década de 90, em França, por intermédio de um mestre da organização onde eu aprendi, a Israeli Krav Maga Association, o mestre Richard Duyeb, foi o impulsionador, digamos assim, da modalidade na Europa, e nós começamos aqui em Portugal a ter um bocadinho, ainda um bocado cheio de secretismo. Pronto, que a modalidade sempre esteve associada. Começamos a ter algumas perspectivas, já saía em algumas revistas no início dos anos 2000, e no entanto, eu era praticante de Karaté Goju Ryu, e quando acabei a minha licenciatura, por acaso, por coincidência, conheci uma pessoa que já tinha tido formação em França na modalidade. Essa pessoa estava a dar aulas de Educação Física numa escola onde eu também dei aulas, e portanto surgiu ali uma pequena experiência que depois foi a sementinha que me fez desenvolver aquilo que eu basicamente sou hoje. Nós não sabemos como é o futuro, não é? Mas às vezes são estes pequenos episódios da nossa vida que nos
que nos abrem portas e que nos transformam, não é? E nos últimos cerca de 17, 18 anos, 17 anos, que eu dou aulas, eu não fazia ideia quando comecei que ia ser este o meu futuro, não tinha intenção quando comecei a modalidade. Isto foi uma eu acredito em Deus, eu sou católico, mas acredito em Deus, acredito que nós temos um destino, como é óbvio, temos sempre o livre-arbítrio, mas temos um destino que nos está mais ou menos traçado, e confio naquilo que Deus me põe no caminho, e neste caso concreto, a maior prova que eu tenho disso mesmo também é esta, porque eu comecei o Krav Maga numa perspectiva de curiosidade, e de repente dei comigo em Israel, portanto, a treinar na organização que foi do Emil Lichtenfeld, e de repente, ligado à minha área académica, e eu sempre quis ajudar, portanto, eu sempre quis ajudar o próximo, foi sempre uma das coisas que me atraiu, foi poder permitir a pessoa que está ao meu lado, torná-la mais forte, torná-la mais confiante, e eu vi no Krav Maga uma ferramenta essencial para fazer isso. E foi uma coisa que se abriu à minha frente e que eu fui sendo absorvido e tomou conta de mim. Eu basicamente considero-me uma ferramenta ao serviço, não da modalidade, que eu acho que não é por aí, mas no sentido de poder ajudar o próximo através do Krav Maga, é aquilo que eu sinto que é a minha mais-valia. Aqui a questão é que foi grão a grão. Eu a primeira vez que tive contacto com a modalidade foi, eu acho que acontece quase com toda a gente. Nós percebemos que existem cenários de violência. Alguns de nós têm curiosidade em perceber como solucionar esses problemas. E na altura o Karaté, eu não o fazia de uma forma desportiva, gostava do tradicionalismo, sempre gostei de contacto físico, mas não me dava aquelas respostas que eu precisava para cenários de violência real. Aquilo que eu tinha mais receio, curiosidade, as questões com armas, as questões dos agressores múltiplos, mas nessa altura eu ainda era muito inocente, não tinha a perspectiva que tenho hoje, não é? Quando começo a contactar com o Krav Maga foi nessa perspectiva de deixa ver se isto tem alguma coisa que me dê respostas para as minhas questões. Muito bom. E, no entanto, aquilo que aconteceu foi, tive uma primeira abordagem, senti-me atraído logo à partida por aquilo que me foi vendo, mas numa forma ainda muito inocente. E depois tive uma sorte, porque lá está, as coisas aparecem no nosso caminho. Na altura, eu dava aulas aqui nas escolas, no ensino secundário, eu não sei como é que se chama aí no Brasil, mas dava aulas desde as primárias até o ensino secundário, portanto o ensino que antecede o ensino universitário. E a primeira vez que eu vou para Israel foi numa perspectiva de vou conhecer a origem da modalidade. E contactei, na altura contactei algumas organizações, penso que acontece isso também com a maioria das pessoas. E agora vou começar a contar algumas inconfidências, digamos assim, porque acho que é isso também, acho que as pessoas vão perceber, aqueles que nos estão a ouvir, que servirá se calhar até de exemplo e de auxiliar para aquilo que é a prática da modalidade. Eu quando contactei algumas organizações da modalidade, contactei aquelas que me apareceram à frente, aquelas que me atraíam visualmente, não só por aquilo que eu via já na internet. O YouTube nessa altura não era aliás, eu lembro das primeiras vezes, os primeiros anos em que treinava em Israel, nem havia maneira de filmar, porque nós ainda andávamos com aquele, não sei se o Nokia 3210 era não dava para filmar coisa nenhuma. Tudo era mais difícil. Os primeiros vídeos que eu tenho de treino ainda eram com câmara de filmar de cassete. E já depois do meu primeiro mestre, o grande mestre Raim Biden, me deixar filmar, porque no início não era permitido filmar coisa nenhuma, mas os meus primeiros contactos com a modalidade em Israel foram uma abertura enorme na minha perspectiva do que é soluções mas
E eu tive a tentação, como toda a gente tem, de ir pelo caminho mais fácil. Quando contactei várias organizações, nem vou referir nomes que não vale a pena, as pessoas também sabem certamente há várias opções no mundo do Krav Maga, como existem também noutras modalidades, mas a maior parte das propostas que eu tive foram: vens cá, pagas X e em alguns dias tens um papel. E eu, na altura, como era inocente, fiquei assim com aquilo na cabeça, mas já comecei a pensar: mas espera, como é que eu vou aprender a modalidade pagando X, passado 2 ou 3 dias ou 4, já tenho um papel a dizer que sei isto e que sei aquilo? É estranho. A única organização que não me fez isso foi exatamente aquela que eu tive a sorte de pertencer e onde aprendi tudo aquilo, ou alicerces que tenho, que foi a Israeli Krav Maga Association, que a única coisa que me disse foi: tens que vir a Israel treinar e logo se vê. E foi assim que eu comecei. Eu comecei a treinar como aluno, estamos a falar de 2003, à volta disso. Os primeiros 2, 3 anos foram anos, eu comecei a dar aulas em 2005, mas os primeiros anos eu ia 2, 3 vezes a Israel e passava, no verão estava sempre lá um mês, mais ou menos, a tentar absorver o mais possível aquilo que era técnica, até mesmo a cultura. Portanto, foram anos em que eu basicamente me entreguei totalmente à modalidade, e depois fui começando a partir daí a construir aquilo que é a minha carreira hoje. Mas foi um caminho que basicamente, se eu me for olhar, não foi o mais atrativo, foi o mais difícil. E nós hoje em dia temos um problema, acho que também concordas comigo, nós vamos falando de vez em quando na internet, mas hoje em dia as pessoas optam muitas vezes pelo caminho mais fácil. E o caminho mais fácil pode-nos dar uma satisfação momentânea, mas não me vai dar uma satisfação como a minha de uma vida, porque eu basicamente tenho praticamente metade da minha vida, será metade, mas uma grande parte da minha vida dedicada a ensinar conteúdos de defesa pessoal e combate que podem permitir aos outros sobreviver àquilo que nós hoje em dia infelizmente vamos vendo na rua. Mas é o caminho mais difícil que me leva a ter este reconhecimento que algumas pessoas, e infelizmente a maioria vai me dando, na prática que eu tenho, na minha profissão. Vem desse caminho difícil. Josias, eu treino diariamente, desde que comecei a dar aulas em 2005, eu treino diariamente 2 a 3 vezes, portanto, e não há, só quando estou doente ou quando... E portanto, às vezes as pessoas vêm-me a ter alguma, não só as técnicas, as metodologias de ensino que nós vamos aperfeiçoando, mas o conteúdo técnico vem dessa prática diária, não vem propriamente do fim de semana de curso de instrutor, ou que seja, que muita gente cai, e que infelizmente eu acho que é um vírus que alastrou, não é? Mas é assim a vida, não é? Vindo desde Israel. De resto, Vitor, diz-me. Ok, desculpa, pode concluir o seu pensamento. Pronto, aquilo desta prática inicial da modalidade, portanto, o meu trabalho foi sendo desenvolvido passo a passo, aluno a aluno, nesta perspectiva, numa perspectiva de treino, sem me preocupar minimamente com diploma, com cinto, com graduação. Tive a felicidade do grande mestre Chaim Gieden me acolher no seio da Israeli Krav Maga Association, também penso eu pela minha entrega, repare, eu fui para Israel sozinho, basicamente, não fui, e durante muitos anos a minha prática, o primeiro curso de instrutor que eu fiz em Portugal foi em 2007, penso eu, mas o curso de instrutor foi durante um ano, com a avaliação feita em Israel. Portanto, a primeira vez que eu levo alunos a Israel para serem avaliados pelos instrutores sénior da ICMA foi em 2006 ou 2007. E, portanto, eu tive desde 2003, 2004, 2005, tive ali uma série de tempo em que basicamente era absorver, treinar, e sempre fui treinando, não é? Mas nunca sequer me preocupei com títulos e com... repara que eu acho que também vamos falar sobre isso, porque tu já me perguntaste isso anteriormente, a questão das graduações, a questão das certificações da modalidade.
as organizações seguem as metodologias que querem e que acham viáveis, não é? Mas eu tive sempre uma liberdade grande, mesmo sendo instrutor-chefe e representante da ICMA aqui na Europa durante mais de 10 anos, 12, 13 anos, sempre tive a liberdade de poder graduar, poder certificar, dada pela direção da ICMA, e sempre achei que a prioridade era ensinar os alunos, e portanto ensinar todos aqueles que me procuravam. E eu sei que eu tenho de alunos mais antigos e pronto, tem este núcleo, tem um núcleo duro, digamos assim, de alunos que seguem, sempre foram ensinados dessa forma, portanto, na minha opinião, é aquela que me dá mais satisfação. E foi essa, basicamente, que eu fui seguindo, não é? Embora, como é óbvio, nós, como Federação Portuguesa de Artes Marciais Israelitas, nós temos vários clubes associados, várias escolas, e aceitamos que outras escolas que estão associadas a nós sigam o sistema de gradações. Nós o que temos é regras, aliás, vamos falar daqui a bocadinho sobre isso, porque foi o que basicamente impus a ordem. Porque... Vitor, fala um pouco. Você falou já um pouco da tua experiência inicial no Krav Maga em Israel e da maneira como muitas vezes o Krav Maga é ensinado fora e também em Israel, né? Então mostrou um pouco esse cenário. E na tua visão, Krav Maga, o que mudou depois que você foi para Israel? Krav Maga, na tua visão, é muito mais um conceito com bases e princípios, ou é uma outra arte marcial? Olha, Josias, aqui há aqui uma questão, que é... eu olho para o Krav Maga como um conjunto de ferramentas e princípios e normas que pretendem solucionar ou dar resposta o mais eficiente possível a cenários reais de violência. É evidente que o Krav Maga, e sempre foi assim, mesmo as t-shirts que eu tenho antigas e t-shirts, mesmo basta olhar para fotografias de alguns seminários com um IMI em que se vê na própria roupa Israeli Martial Arts. Portanto, o Krav Maga é uma arte marcial direcionada para a defesa pessoal, mas eu considero, como é óbvio, uma diferença aqui grande no que diz respeito aos nossos objetivos e relativamente às artes marciais ditas tradicionais. Nós temos um objetivo que é ensinar os nossos alunos a saberem solucionar problemas de violência. Não podemos perder muito tempo com coisas que não interessam para esse. E no que diz respeito àquilo que nós vemos em Israel, a mentalidade do cidadão normal em Israel é defender a pátria, defender a segurança, defender o próximo. Há sempre um sentimento de grande proteção e patriotismo por causa da cultura e por causa da experiência de vida que Israel sempre teve. E que nós podemos beneficiar até certo ponto, mesmo não tendo minimamente o clima que lá se vive, embora, como é hoje, nós olhamos hoje para a política internacional ou para as circunstâncias que hoje assistimos e aquilo que é a violência em Israel começa a ser também muito maior até fora. Não é? Situações com violência extrema são o nosso dia-a-dia, basta olhar para as notícias. Então no Brasil, não é? Há cenários aí, ou cidades em que as coisas são assim. Agora, a questão aqui é que a cultura israelita, antes de mais deixa-me dizer uma coisa, nem todos os israelitas sabem Krav Maga, obviamente, como nem todos os japoneses sabem Karaté, nem todos os chineses sabem Kung Fu, mas nós estamos a falar de mentalidade, e eles têm uma mentalidade que se aplica não só ao Krav Maga, mas se aplica a outras áreas na vida e na sociedade judaica. Portanto, tentam ser o melhor que podem, com aquilo que têm, transformam aquilo que podem transformar em melhor, e é algo que eu acho admirável. Portanto, eles com pouco fazem muito, são bastante inteligentes, têm um quociente de inteligência que eu considero acima daquilo que é o normal a nível mundial, digamos assim. Também por isso é que eu não queria entrar em políticas, porque políticas e religiões isso passa-me ao lado. Mas o que se nós analisamos os resultados, vemos que um país, olha, que é mais ou menos do tamanho do meu, um bocadinho mais pequeno, com cerca de 8 ou 9 milhões de habitantes, faz coisas a nível tecnológico e a nível
desenvolvimento agrícola e do Krav Maga, naquilo que é a segurança, porque nós olhamos para Israel em termos de exemplo no que diz respeito à segurança, mas estamos a falar porque eles são obrigados a isso, não é? A realidade do país obrigou a que eles tivessem que sobreviver e tornar-se o mais fortes possível face a um inimigo que, pronto, usando métodos pouco, como é que sabe dizer, não é? Pouco... uma coisa é nós entrarmos em guerra ou o que seja, mas outra coisa é o tipo de terrorismo diário que se assistiu durante muitos anos e vai-se conseguindo também controlar lá. Isso obriga estas pessoas a sobreviver. Nós, fora daquele cenário, só podemos beneficiar em perceber o que é que é este mindset, esta mentalidade, e trazê-la dentro daquilo que é o nosso cotidiano para solucionar os problemas que vamos tendo. Naquilo que eu considero ser arte marcial, sistema de combate, defesa pessoal, ou o que seja, eu olho para isto como uma ferramenta, ou, aliás, um conjunto de ferramentas. Um conjunto de ferramentas que vem com instruções e normas, que é um conjunto de ferramentas que pode ser acrescentado ou retirado aquilo que é mais importante ou não. Portanto, eu se hoje preciso de uma ferramenta diferente, tenho que a meter na minha caixinha de ferramentas. Se esta já não preciso, vou arrumá-la. E, portanto, vejo o Krav Maga dessa forma. Onde é que nós vamos buscar ferramentas? Vamos buscá-las não só analisando aquilo que são os cenários reais de violência, como vamos buscá-las, como é óbvio também, às outras artes marciais. Porque se nós formos analisar a história das artes marciais a nível mundial, elas foram criadas na origem, há quem diga que foi na Índia, há quem diga que foi, não interessa, mas elas foram criadas para o ser humano saber defender de um inimigo, ou portanto, nem estado de guerra, por isso é que arte marcial, uma arte de guerra, forte. Mas na essência é isso que foi criado. Nós temos aqui uma circunstância. Não estando em guerra, temos violência. Nós temos soluções que possam ser eficazes para nos tornarmos mais aptos a ultrapassar esses cenários de violência, e o Krav Maga é isso que tenta dar. Podemos analisar isto dentro daquilo que tu estavas a dizer como um conceito, um sistema, o que lhe queiram chamar. Sabes que a nomenclatura é uma coisa, pronto, eu acho que também tens assistido a isso, que há pessoal que discute se o Krav Maga é uma arte marcial de defesa pessoal, ou é um sistema não sei o quê, papapá. É perder tempo. As pessoas deviam aprender conceito, ferramentas, princípios e usar aquilo que é eficaz. Se é eficaz e se dá resposta àquilo que eu preciso, eu não me interessa se chamam conceito, se chamam sistema, se chamam arte marcial. Eu sempre aprendi, até porque está integrado nas artes marciais israelitas, que o Krav Maga era uma arte marcial. Agora, uma arte marcial flexível, aberta, que não é rígida, que evolui. Portanto, o Krav Maga não nasceu já perfeito, nem pouco mais ou menos. Nós olhamos para o passado da modalidade. Mas repara, e tu também és praticante de Karaté, nós vemos vídeos de há 50, 60 anos atrás. Aliás, eu olho para vídeos, por exemplo, de Chuck Norris e vejo um Karaté que hoje em dia dá para rir, não é? Mas naquele tempo era o topo. E, portanto, a nossa modalidade tem uma vantagem, é flexível, não é uma coisa estática, não é... Agora, nós temos é que respeitar as normas, os princípios que a definem, que a caracterizam. E aí é que às vezes as coisas falham. Portanto, aí é que tem sido a minha grande batalha. Não só na formação, mas também nesta questão dos princípios e das normas e por aí fora. De resto, sabes que aquilo que nós também temos acho que em comum, é que nós olhamos para a questão do combate e da defesa pessoal como sendo duas componentes que são essenciais uma à outra. Portanto, nós não podemos dissociar o que é combate. Aliás, a própria terminologia Krav Maga significa combate próximo, combate de contacto. E eu acho que há muita gente que esqueceu da parte de combate. Portanto, quando nós falamos não é possível nós estarmos a ver. Vitor, fala um pouco sobre isso, sobre a importância
do combate no treino da defesa pessoal. O quanto isso torna a defesa pessoal mais realista, né? E fala um pouco sobre a tua visão, se realmente a pessoa aprende a se defender de situações de rua, situações de briga, situações de rua, ela realmente aprende a se defender se ela não sabe lutar, sem aprender a lutar? Nem pouco, mais ou menos, né? É impossível. Olha, eu por norma eu digo, não há uma estatística, mas eu por norma digo aos meus alunos e às pessoas que vou treinando ao longo dos anos que eu trabalho 2/3 daquilo que eu faço são combate, a ensinar os alunos a combater. Combater em pé, combater no grappling, no wrestling, combater no chão. E 1/3 é a parte de defesa pessoal. Acontece que eu vou ser muito mais eficiente, eu nem vou dizer eficaz, vou dizer eficiente, porque eu posso ser eficaz e não saber nada. Pego olha, tenho a sorte, pego num objeto qualquer, ou mando um morro à sorte e sou eficaz. Mas a eficiência parte do princípio de eu utilizar o gesto mais rápido, mais simples, mais eficaz e mais, assim, mais acessível para terminar a ameaça. A eficiência é fundamental, mas quando nós estamos aqui a falar destes princípios, eu vou ser muito mais eficiente na defesa pessoal. Eu vou já depois definir um bocadinho aquilo que eu considero, onde é que termina a fronteira da defesa pessoal e onde é que começa a do combate. E depois explico porque é que elas se complementam de forma indissociável. Mas eu, se eu for bom em combate, souber combater, os cenários de defesa pessoal em que poderei estar envolvido vão ser muito mais facilmente resolvidos. E, caso eu não os consiga resolver, estarei apto a combater. Bem, portanto, estarei apto a solucionar através da luta esse próprio conteúdo. Agora, convém dizer às pessoas que nos estão a ouvir, e a ver, que nós temos primeiro que definir o que é defesa pessoal e o que é combate. E, portanto, aquilo que eu considero ser combate é algo cíclico. Nós partimos do princípio que, quando estamos em combate, não só o adversário sabe que eu estou apto a me defender e a atacar, como eu sei que o meu adversário também está apto a atacar-me e a defender. Portanto, há aqui algo que é cíclico. Pode terminar logo passado 2 golpes, um golpe ou o que seja, mas há um conhecimento mútuo em que nós vamos trocar algo. A parte de defesa pessoal não é assim. A parte de defesa pessoal eu quero que o meu adversário não saiba até o último momento que eu sou capaz de o eliminar à primeira. E, portanto, numa ameaça, no primeiro golpe que ele me faça, na intimidação, também podemos falar dos ataques preventivos, do anular a ameaça no primeiro ataque, falamos do conceito de defesa pessoal, nós vamos até à fronteira em que o adversário não se apercebe ou não teve capacidade de dar resposta ou de aquilo que foi a ação defensiva da ameaça. Caso eu não termine a situação de violência nesse âmbito, nós entramos em combate, porque a partir do momento em que o indivíduo consegue, de certa maneira, anular a minha resposta, dou-te um exemplo, alguém me ameaça com uma arma branca, eu reajo e falho, eu logo a seguir estou em combate, porque o indivíduo basicamente vai reagir e vai-me tentar matar, ou vai-me tentar, com a arma caiu e vamos tentar lutar, portanto já não há uma segunda, para aí, intervalo, vamos começar outra vez, não, isso já não existe. E portanto, se nós estivermos aptos para o combate, nós vamos ter muito mais soluções, para além de tudo, vamos ter muito mais eficiência a nível físico, a nível de ataque, a nível de resposta de agressiva, de precisão, de velocidade, de força, que nós, no cenário só de defesa pessoal, não estamos limitados. E aquilo que eu, ao longo destes últimos anos, tenho batalhado é que há muita gente que cai no Krav Maga a pensar que vai ficar a aprender truques ou que vai atacar o genital e os olhos e acabou. Eu acho uma vergonha quando alguém no Krav Maga diz que resolve um problema de violência com um só golpe, porque foi assim que o Krav Maga foi criado, a resolver o problema de violência com um golpe só e está feito, não é? Vou-me embora. Isso era bom. Só que a maior parte das vezes isso não vai acontecer. E se eu dou essa indicação aos meus alunos, estou a ser vigarista, basicamente. Estou a enganá-lo, estou a induzir em erro. Porque não há nenhum cenário de violência em que nós tenhamos 100% de certeza absoluta. Aliás, não há nada do que eu ensino, e eu considero que ensino razoavelmente bem, mas não há nada do que eu ensino e que diga aos meus alunos que é 100% eficaz. E, portanto, a parte de combate não só nos prepara a nível mental, como nos dá mais soluções que não ficam limitadas à resposta da defesa pessoal. Portanto,
basicamente é por aí que eu alicerço tudo o que é a minha abordagem na modalidade. Qual é o problema, Dias? É que as pessoas querem só a parte mais visível e fácil. E, portanto, não quero tanto contacto físico, quero só dar murrinhos no plastrão. Se evitar cansar e magoar, ótimo para mim. E, portanto, isto aí é um cancro na modalidade de Krav Maga. Porque desde o início, quando eu caí na Israeli Krav Maga Association, ou tu sabes defender em combate, ou não sabes. E, portanto, e se estamos... repara, as pessoas quando são preparadas para saber lutar, mesmo, repare, pronto, fui ao longo dos anos contactando com várias pessoas em Israel e eu olho para alguns indivíduos e eu não sou muito grande, tenho 1,80 m, mas eu não sou um indivíduo 2x2, mas indivíduos até mais pequenos que eu, passam despercebidos e são se calhar aqueles mais perigosos que tu possas sequer um dia ter contacto. Porque esse também é o nosso objetivo, é não denunciar o que vamos fazer, mas em termos de combate são as pessoas mais... Eu tive a sorte, não é, de trocar experiências de treino com alguns desses indivíduos e tenho muito mais receio de apanhar, digamos assim, um indivíduo desses pela frente que propriamente se calhar um indivíduo maior que eu, porque são indivíduos que são muito mais bem preparados através do combate para aquilo que é o conceito de defesa pessoal. E é um bocadinho essa a minha visão. Mais. Nós compartilhamos a mesma visão. Isso é muito importante ressaltar, porque no Brasil, não só no Brasil, mas também em outros locais, nós vemos pessoas que estão a ensinar Krav Maga ou defesa pessoal como truques. Né? E, então o aluno, ele na realidade, ele não sabe se defender. Essa é a realidade. Está sendo um engano, é um engodo. A própria palavra Krav Maga, Krav quer dizer combate. Um combate frente a frente, a curta distância. Né? Compartilhamos a mesma opinião sobre isso. Eu vou te explicar. Vitor, fala um pouco. Nós sabemos que existe a questão cultural em cada modalidade, ou mesmo a questão social em cada país. Né? Fala um pouco como que funcionam as graduações na tua escola e quais foram as razões que levaram você a escolher esse tipo de graduação. Sabemos que dentro do Krav Maga, tradicionalmente, tem dois tipos de graduações. Existem as graduações por faixas e graduações por PET, por nível, né, como queira. E observamos que a FEPAME, né, a tua escola, ela utiliza, o pessoal não utiliza a graduação por faixa. Explica um pouco o tipo de graduação que vocês usam, como que você faz para separar os alunos de iniciante e avançado, por que tu escolheu e a razão por que tu escolheu esse tipo de graduação, porque na verdade você também treinou em uma escola tradicional que usava um sistema de faixas, mas você, por algum motivo, você resolveu não aderir. Olha, antes disso, ficou uma coisa por dizer na questão anterior. E estavas a falar, eu não quis interromper, mas repara, a questão do currículo abordado ser reduzido, deslavado, o que lhe queiram chamar, e muitas organizações terem caído nesse infelizmente se calhar até a maioria, terem caído nesse pântano, é fácil de perceber porquê. É mais fácil vender um currículo mais simples, em que há técnica para a arma à frente, técnica para a arma atrás, o estrangulamento aqui, o estrangulamento acolá, e é fácil seguir um currículo deslavado, em que depois se dá uma perspectiva de combate muito reduzida, num toque em que as pessoas até acham que é duro, mas não tem nada a ver com o combate real, não é? Mas essa abordagem da modalidade, eu tive a sorte de ter na minha frente os manuais originais da modalidade desde que IMI começou e criou a Israeli Krav Maga Association, tive-os à minha frente e vi como é que as coisas foram sendo organizadas ao longo dos anos. É evidente que a maneira como eu estruturo um currículo é que os meus alunos têm que seguir, ou que seja, se for fácil de ensinar,
se for fácil, digamos assim, das pessoas, de termos aulas em que o instrutor não tenha que puxar muito pela cabeça para resolver o problema de ter um aluno que se calhar é destro e um aluno que se calhar tem 1,90 m e outro só tem 1,50 m, porque nós dizemos que a técnica é aquela, eu só tenho que fazer aquilo e só no nível a seguir é que vai fazer o outro conteúdo. Isto criamos aqui uma questão que é isso que tu foste vendo ao longo dos últimos 15 anos. A modalidade, os bons praticantes, os bons cravistas, não aprenderam uma modalidade assim. Aprenderam a modalidade, aqueles que são, mesmo em Israel, que são exímios, aprenderam no tatami, no chão, não foi no cursinho em que eu fiz o exame para cinto não sei o quê, limitado a um exame de um DVD, o que seja. Nós vemos esses meios como auxiliares de treino, mas eles foram sendo vendidos como aquilo que era só necessário. E, portanto, quando nós fazemos isso e depois ainda acrescentamos aquilo que são as formações instantâneas de instrutores, o nível dos praticantes da modalidade vai descendo, porque as pessoas passam a fazer coreografias. E, portanto, quando começam a fazer coreografia, parece tudo muito bonito, não é? Mas quando fazemos, e isso eu vou falar daqui a bocadinho, porque uma das pessoas que me alertou, eu conheci uma das pessoas, que é um dos meus mentores, que é o Itai Gil, um grande amigo que eu tenho e que sigo e que serve-me de exemplo também na minha abordagem. Ao incutir na abordagem do Krav Maga o treino sob pressão, apaga completamente tudo o que são estas abordagens coreografadas, porque só aí é que o aluno vai perceber que não sabe nada daquilo que devia saber. Porque quando estamos a trabalhar sob pressão e em força contra força, é que nós vamos perceber que se o currículo que nos ensinaram é de facto eficiente ou não. O que acontece é que, se calhar, a grande maioria das organizações não vão por aí porque isso não vende. Não vende seminário, não vende o cinto, não vende... Agora, é mais realista, não é? Eu optei, e lá está, também o meu percurso foi um percurso de inteligência e de sorte, porque eu também tive o discernimento de escolher o caminho que me pareceu mais lógico. E voltando agora à segunda questão que me fizeste, da questão das graduações. A história da modalidade diz-nos, isso também veio a público há cerca de um ano, à volta disso, já era sabido, mas foram apresentados dados provas mais irrefutáveis desta circunstância, que IMI só começou a graduar alunos no final da década de 70, no início da década de 70. Ele no final da década de 60 obteve uma graduação de cinto negro de judo. E foi Gadi Skornik, um grande mestre e um grande militar israelita, que o graduou no judo, e foi se calhar o episódio marcante na modalidade que fez com que depois, com a criação da Israeli Krav Maga Association, com o trâmite, com aquela questão de haver uma equivalência desta modalidade a outras, na altura, o judo sempre foi uma modalidade muito desenvolvida em Israel, houve esta equivalência e só a partir dessa altura, no início dos anos 70, é que se adotou o sistema de graduação por cinto na modalidade. E no final dos anos 90, ou meados dos anos 90, quando alguns dos melhores alunos de IMI começaram a sair da Israeli Krav Maga Association, foram surgindo outros sistemas de graduação, os tais sistemas por graus. Josias, eu não tenho nada contra nenhum deles. Aquilo que eu sei, até por experiência própria, é que quando numa modalidade destas nós começamos a dar mais destaque ao cinto do que ao conteúdo técnico que define o cinto, começamos a minar aquilo que é a eficiência da modalidade, porque a pessoa vai ter um cinto que não vai corresponder àquilo que é a realidade que ele devia saber. Infelizmente, as pessoas têm tendência a vender cintos e, portanto, é um cancro que mais cedo ou mais tarde se vai instalar no seio de uma organização.
nós, a FPAMI, quando nós instituímos a nossa organização e aceitamos os nossos estatutos que várias escolas pudessem pertencer a esta organização, nós permitimos que qualquer escola siga o sistema de graduação que quiser. Temos é que corresponder a tempos e temos que mostrar resultados. Esses resultados depois são vistos na prática. Nós fazemos eventos em que as pessoas estão juntas e se não corresponde tecnicamente àquilo que deve corresponder, a pessoa vai inevitavelmente passar uma vergonha. Agora, nós não vamos limitar a opção, digamos assim, de escolas pertencentes a nós terem sistema de graduação, ou seja, eu, desde sempre, eu sou graduado na ICMA, os meus instrutores também, somos mestres e fomos graduados pelo Raim Vida, também sou graduado pelo Itaiguil, mas todos os alunos que quiseram ser graduados no meu seio, eu levei-os a Israel para serem graduados por pessoas que me graduaram a mim. Nem sequer foram os nossos instrutores mais graduados que os graduaram. Porque eu acho que é mais sério da minha parte. Eu sinto-me mais confortável assim, como presidente e como diretor técnico. Sinto-me desresponsabilizado, porque eu quero unicamente que os meus alunos aprendam a modalidade para se saberem defender. E não quero que o resto contamine o meu trabalho. Seja passado 5 anos, 10, 15, 20 ou 50. Não quero. E, portanto, não vou instituir nunca como fundamental no meu seio a obrigatoriedade de haver sistema de graduações ou não. Nós temos um currículo organizado por cintos, porque era o currículo que nós temos. A base é o currículo da ICMA. Digamos assim, o meu núcleo duro da modalidade, daquilo que é o meu ensino, que depois foi complementado ao longo da minha experiência, ao longo dos anos, com outros mestres e com outras individualidades da modalidade que eu fui, como é óbvio, seguindo. Porque nós também temos uma mente aberta. A modalidade é assim. Eu quando fui contactando com o pessoal da velha guarda, do núcleo original da modalidade, todos eles faziam isso. Iam treinar judo, iam treinar aikido, iam treinar wrestling, boxe. Todos eles fizeram aquilo que eu desde sempre também faço e fui incutido pelo Raim a fazer isso. Eu acho que na maioria das organizações que eu vou vendo, sempre foi um tabu isso. O facto do instrutor ir treinar com o outro ser mau. Não é bom. Se o instrutor acha que eu tenho... qual é o problema? Aqui os egos sempre foram um cancro também, não é? E eu associo muito o sistema de graduações também, inevitavelmente, a esta questão do ego. Porque o que tu vais presenciar, ou aquilo que tu presencias muitas vezes, no início tudo é muito bonito. Mas depois vamos ter aquela questão de mas eu treino há mais tempo que ele, tenho mais técnica que ele e tenho uma graduação inferior, porquê? Acabam estas questões sempre por vir ao lume. No meu seio não venham. Porque eu não vou permitir, nunca permiti que isso acontecesse. Passei sempre essa responsabilidade para terceiros, embora, como é óbvio, com o meu aval, há instrutores noutras escolas que nos estão associados que seguem o currículo com os exames de graduação. Portanto, é um bocadinho por aí. Mais é isso. É bem interessante entender, né, a visão... Deixa-me dizer-te isto. Sabes que nunca foi, para mim, uma circunstância fundamental apresentar-me onde quer que fosse com título, com graduação, com o que seja. Eu sempre apresentei-me como eu, mostrando aquilo que eventualmente sei. E olha que sempre me fui dando bem, até hoje. Portanto, sabes que quando nós precisamos de uma máscara... as coisas não são verdadeiras, não é? E repara, às vezes as pessoas têm o cinto com uma máscara. Isso. Eu já tive em seminários em que só cintos negros da modalidade e de repente quem vai exemplificar com o mestre que está a dar o seminário é o Vítor, e o instrutor do Vítor e o amigo e o aluno do Vítor que está lá basicamente de shirt e calças e não sei o quê. E o pessoal depois fica assim a olhar para nós tipo, ei, onde é que estes saíram? Não é?
porque é assim que nós mostramos aquilo que sabemos. E é essa a minha imagem de marca. E é isso. Mais. Muito bom, muito bom. Fala um pouco o que você acha. Agora é um tema polêmico, né? Fala um pouco sobre o que você acha da formação rápida, né? E de instrutores, sem às vezes ter a mínima habilidade técnica e sem bases teóricas. Isso nós sabemos que é um problema muito sério na modalidade. No Brasil, também temos isso, tem surgido instrutores de Krav Maga do nada e muitas vezes com certificados, diplomas israelenses. Outro dia eu vi o cara formar um faixa preta da modalidade de forma totalmente online, sem ele sequer conhecer o aluno. Então fala um pouco sobre a tua visão, o que está sendo feito. Nós sabemos que não dá muito para barrar isso e que isso também acontece em Israel. Fala um pouco sobre a tua visão sobre esse tipo de coisas. Olha, o polêmico é o meu nome do meio, porque eu desde que eu sempre arranjei, não são inimigos, mas eu sempre arranjei admiradores da modalidade, porque eu não sou hipócrita e, portanto, quando tenho que chamar, como se diz aqui em Portugal, os bois pelos nomes, chamo, e quando tenho que lutar por aquilo que acredito, e também há um ditado que diz que aquele que nunca lutou por nada na vida é evidente que não tem inimigos. Eu, neste caso, como luto, é normal que arranje algumas inimizades na própria modalidade. E, inevitavelmente, o tempo acaba por me dar razão, não é? Mas aquilo que tu dizes é, de facto, um cancro. E, digo-te mais, esse cancro partiu de Israel, percebes? Esse cancro partiu de algumas das referências até da modalidade que adaptaram, digamos assim, aquilo que era o sistema de formação da modalidade à realidade, digamos assim, ocidental, mas adaptaram de maneira a ser lucrativo. E repara, por isso é que também são judeus, não é? Mas se eu posso ganhar X num fim de semana, em vez de ganhar Y, eu vou ganhar X, porque eu sei que há uma série de pessoas que precisam, que querem um diploma, eu sinto. E ao longo dos anos isso foi sendo um problema que parte do próprio núcleo, se calhar, tradicional, o queiram dizer, da modalidade. Eu digo isso claramente, não tenho problema nenhum. Eu, por acaso, uma das grandes polémicas que fui sempre tendo foi exatamente essa, da questão das formações instantâneas da modalidade. As pessoas foram vendo cursos de 10 dias, de 20 dias, esqueceram-se, não se esqueceram, mas nunca lhes foi dito, é que existia uma diferença entre serem avaliados durante 10 dias ou 20 dias do que terem um curso durante 10 dias ou 20 dias. Uma coisa é nós fazermos a nossa progressão como alunos. Aquilo que eu considero ser o mínimo de tempo mínimo de prática regular são 2 a 3 anos de prática, e depois, pronto, mediante a tal interesse e a tal capacidade, serem introduzidos num curso de treinadores ou num curso de instrutores com X horas e depois serem uma avaliação. O que acontece é que a avaliação foi confundida durante muitos anos como o curso. E, portanto, o que aconteceu depois é que, para ser ainda mais ridículo, reduziram ainda mais a duração do curso e tu viste cursos de fim de semana. O gajo entrava na sexta e saía de segunda-feira instrutor. Porquê? Isso também aconteceu em Portugal? Sempre, mas sempre aconteceu em todo lado. Vai sempre haver mercado para isso. Percebes? Porque se eu digo, vou insultar porque essa pessoa é um idiota. Se eu digo ao idiota que ele pode vir aqui e fazer uns 3 ou 4 dias de treino e depois ter um diploma a dizer que ele pode dar aulas longe daqui, esse idiota vai-me pagar X e vai aceitar, porque a pessoa não pensa. E infelizmente tu tens pessoas assim. Em 10 pessoas que te apareçam, uma minoria vai ser aquela que, como eu, vai criticar que isso seja um caminho certo.
mas vais ter uma maioria que, calhar, vai aceitar. E essa maioria é que faz depois com que o determinado indivíduo enriqueça à custa destes idiotas, porque são idiotas. O que é que acontece? Já te disse que o cancro, o mal, partiu de Israel. Já te disse que também foi sendo um erro atrás de um erro, porque eu vejo aquele outro indivíduo a fazer, vou fazer igual. E aquilo que eu fiz em Portugal foi porque me fartei de assistir a isso. Comecei a ver nos últimos anos que as coisas não iam melhorar, iam piorar. E repare, eu desde 2005 que fui alertando sempre para essa questão, aqui em Portugal. Graduações instantâneas, alunos a aparecer como cinto negro de um ano para o outro, alunos a aparecer como instrutores, depois chamavam-lhes monitores, porque entravam na sexta-feira e na segunda-feira já podiam ir dar umas aulas no ginásio pronto, enfim, XPTO. Mas eu sempre fui criticando isso. E as pessoas no início, sabes o que é que me diziam? Deixa-os trabalhar, deixa-nos trabalhar porque tu preocupas com o teu trabalho e deixa dos outros, e não sei o quê, e sem inveja, e porque não sei o quê, não sei o que mais. O que acontece é que estas pessoas não se apercebiam que inevitavelmente estavam a minar o futuro da modalidade. Porque o futuro da modalidade depende de bons instrutores, de bons treinadores. Não depende de ter 50 cogumelos. Depende de ter se calhar 10 que sabem o que estão a fazer. O Vítor, desde sempre, lutou para isso. E chegou a uma altura em que se fartou. Nós temos uma instituição em Portugal, que é o Instituto Português do Desporto e da Juventude, que sempre foi regularizando a atividade desportiva, não é só desportiva, a atividade física cá no país. Vocês aí no Brasil devem ter uma instituição idêntica, porque acho que todos os países têm, não é? Mas aqui o que aconteceu foi que ao longo dos últimos anos, este Instituto foi tentando regulamentar a prática de modalidades como a nossa. Porquê? Porque nós estamos basicamente no mercado profissional, nós estamos a dar aulas em academia, em ginásio, e portanto nós temos que ter critérios de formação que sejam iguais para todos. Eu, em 2018, saiu o último decreto-lei que obrigava, digamos assim, a que as modalidades que estavam a dar aulas de qualquer arte marcial ou desporto de combate, porque o Krav Maga aqui em Portugal foi incluído numa categoria, a arte marcial e desporto de combate. As pessoas também não sabiam, mas nós temos que distinguir, ou aqui houve uma distinção entre as modalidades que praticam as artes marciais, em que há competição desportiva, e depois há outras modalidades, como a nossa, que não têm competições organizadas e que não só são direcionadas para a defesa pessoal, mas como também, se calhar, para o tradicionalismo, para a parte espiritual, filosófica, o que seja. Mas se dás aulas, tens que ter critérios de formação, horas de formação específica, conteúdos, disciplinas obrigatórias. Pronto, o que é que aconteceu? Eu, em 2018, porque vi que isto estava a ir pelo caminho, entrar pelo canto do esgoto, como se costuma dizer, decidi, por iniciativa própria, tomar as rédeas daquilo que estava a acontecer em Portugal e regulamentei, digamos assim, dei início ao processo de regulamentação da formação de treinadores no nosso país. O que é que se permitiu? Permitiu que não eu ou a minha organização tivéssemos o monopólio da modalidade, porque não é essa, nunca foi a nossa intenção. Permitiu, foi sim, que todos aqueles que quisessem ser treinadores da modalidade, nesta organização ou noutras, tivessem que ter critérios de formação, critérios de mínimos, que eu até posso não considerar alguns válidos, mas pelo menos horas de formação pessoal, com formação académica para dar aulas específicas, tivessem que cumprir esses requisitos para poderem ter um papel, um certificado do Estado, para poder dar aulas. Isso implicou que, como é óbvio, acabasse de vez com o indivíduo entrar na sexta-feira e sair à segunda como treinador. Porquê? Porque agora tem que fazer o mínimo de 80 horas de formação, 80 e poucas horas, mais um ano de estágio, para poder dar aulas de Krav Maga no meu país. Não tem que ser necessariamente dadas por mim, tem que ser alguém que tenha critérios idênticos aos meus. A modalidade... Vitor, a live no Instagram é 1 hora. Sim. Então, o que ocorre? Nós vamos fazer a segunda parte. Okay. O papo está muito bom.
falta apenas 5 minutos aqui, e aí a gente vai fazer a segunda parte, se você me permite. Com certeza, nós temos aí algumas coisas para falar e acho que a conversa está a ser agradável, se todos estão a aderir. Tá, ok, vou então encerrar o vídeo aqui e já iniciamos o bate-papo imediatamente. Fica aí, meus amigos, que tem mais polêmica, vai ter mais polêmica aqui na parte 2. Vamos aproveitar, vamos pôr tudo aqui em pratos limpos. Vá, até já então. Já voltamos. Já voltamos, até já. Vamos à segunda parte da live, continuando, conversando um pouco sobre isso. E, como o Vitor estava falando, essa questão, embora por mais espinhosa que seja você falar, isso acontecer no Brasil e no restante do mundo. Uma outra coisa que os amigos estavam perguntando na live era a quantidade de escolas diferentes que existem em Israel e no mundo. São Krav Maga com vários nomes diferentes. Tá? Algumas sérias, outras nem tanto. Algumas entendendo os princípios do que está fazendo, outras nem tanto. E teve uma pergunta a respeito dessa questão que seria interessante falar um pouco sobre isso, né? Tem um amigo aqui fazendo uma pergunta. Então, seria interessante falarmos um pouco disso, né? Porque o Krav Maga tem tantas escolas diferentes, como que surgiu essa ideia. E também um outro fator, antes que eu esqueça, que eu acho algo interessante, que é um fenômeno que temos observado aqui no Brasil, mas tipicamente europeu. A gente vê isso muito na Europa. O quê? A gente está observando que as escolas sérias de Krav Maga, elas estão meio que querendo desvincular o nome do Krav Maga em si, na sua divulgação, para que não, digamos, se jogue dentro do mesmo patamar de coisas erradas que aí existem. Então, algumas dão mais ênfase, por exemplo, à sua própria denominação, quando falam, embora seja Krav Maga que ensinam, mas eles preferem falar, por exemplo, o Krav Maga da FEPAMI, né? Da FEPAMI, por exemplo. Por quê? Porque falar na logomarca, falar no trabalho, acaba que diferenciando e mostrando, por exemplo, que há uma característica, há uma seriedade, há uma coisa que foge do senso comum. Porque qualquer um pode ensinar Krav Maga. Mas agora, ensinar na FEPAMI vai carregar, por exemplo, uma credibilidade da marca. Tá? E assim a gente tem observado que isso é um fenômeno europeu. O pessoal na Europa está dando ênfase muito a isso. A gente vê vários grupos bons que na realidade não estão dando ênfase ao nome Krav Maga. Eles dão ênfase à sua própria logomarca para que isso os diferencie dos demais. Como é que você vê isso? Como é que você tem observado essa coisa toda? A gente tem olhado assim no Brasil, um olhar de fora. Olha, voltando um bocadinho atrás, nós quando estávamos a falar, mesmo na questão da certificação profissional de treinadores, também se cruza um bocadinho com essa questão da marca, da modalidade, de imagem de marca, ou o que seja. A marca, nós não podemos ter um monopólio, quer do nome, quer da modalidade, quer da formação, ou o que seja. Portanto, nós temos que tentar... aliás, o mundo é assim, existe o bom e existe o mau. Não há aqui maneira de nós tornarmos esta realidade, isso é uma verdade absoluta. E eu aceito e quero que assim seja. Só assim é que nós também podemos, até nós que queremos ser melhores, olhamos para aquilo que não queremos fazer e tentamos ser melhores do que aquilo que vemos. No que diz respeito, por exemplo, à formação de treinadores, eu achei que era algo que era um vírus nesta modalidade e tentei, com aquilo que estava ao meu alcance, lutar para que deixasse de ser. Não sei se vou conseguir, ou se consegui a médio ou longo prazo fazer isso, mas pelo menos eu tentei. A minha intenção foi que todos nós cumpríssemos requisitos, mas também só consegui fazê-lo em Portugal. Pelo menos que cumpríssemos requisitos para
temos todos mais ou menos critérios de formação idênticos. É evidente que depois vamos mudar a nível de, se calhar, postura, técnica. Eu tenho pessoas que treinaram comigo e que eu até certifiquei como treinadores, que te posso dizer que não acho que sejam competentes hoje em dia. E que na altura me pareceram. Portanto, as coisas mudam. Mesmo a nível de imagem de marca, é evidente que eu gostava que todas as pessoas que treinam comigo tivessem a minha imagem, mas isso é impossível. Eu não consigo. Aquilo que eu posso fazer é o melhor possível o meu trabalho, dar as ferramentas, quer de formação, quer aquilo que eu fui absorvendo como na modalidade, passar o mais possível para as pessoas que me procuram e esperar pelo melhor, esperar que essas pessoas façam o melhor serviço possível com aquilo que eu lhes posso transmitir ou com as experiências que eu lhes posso transmitir também. Porquê? Porque não se trata só do que o Vitor ensina. Eu considero-me... como é que eu te vou explicar isto? Eu não me considero o maior, eu considero-me uma ferramenta, um canal de passagem de algo para alguém. Percebes? Eu tento o mais possível absorver aquilo que eu acho eficiente para este objetivo que nós temos, de fazer com que as pessoas se tornem mais fortes e mais seguras, e tento filtrar o que é mau, o que é enganador, o que é um mau caminho, e passar apenas o que é bom. Aquilo que eu ansiava, aquilo que eu pretendia era que as pessoas que estão comigo e que me seguem fizessem o mesmo. Mas a realidade é que isso também não é 100% assim, porque eu não penso com a cabeça dos outros. E, portanto, já tive ao longo destes anos todos que estou na modalidade alguns dissabores a nível de pessoas que estiveram perto de mim ou que até permiti que tivessem informação na modalidade e não souberam utilizar as ferramentas que lhes foram dadas da melhor maneira. Mas isso também acontece com os alunos, Josias. Porque tu tens numa turma 15, 20, 30, 40 alunos, era bom que todos ficassem o melhor possível, mas vais sempre ter bons alunos, alunos menos bons e aqueles que desistem. Nós só podemos esperar o melhor e fazer o melhor trabalho possível. Relativamente às questões de formação, a FPAMI, quando foi a primeira entidade reconhecida pelo Estado como entidade formadora para dar formação a treinadores, neste momento já existem mais. Com aquilo que eu permito, com aquilo que o obrigar é subjetivo, mas aquilo que eu fiz foi exatamente com que estas entidades cumprissem requisitos. E nisso podem não gostar ou não, podem dizer que o Vitor estragou-lhes o negócio, o que seja. Eu fiz aquilo que devia ter sido feito se estas pessoas fossem honestas e que não foram, e portanto assim agora não podem fazer treinadores em 4 dias, nem em 10. Portanto, de resto, o que acontece relativamente à marca, eu acho benéfico que existam diferentes organizações a fazer diferentes tipos de abordagem ao Krav Maga. Dentro de certas limitações, porque como nós já tivemos algumas conversas, existem coisas que são muito más, existem coisas que são uma pessoa acha que nunca poderia ver num cenário destes da modalidade e que existem e que até têm pessoas a aderir e que eu abomino, posso dizê-lo, acho detestável, mas elas também estão lá para que nós consigamos, nós, aqueles que tentamos fazer o melhor por esta modalidade, lutemos com ainda mais força para mostrar que aquele não é o caminho correto. E ao mostrarmos que aquele não é o caminho correto e a fazer um trabalho que é doloroso, e se calhar às vezes é injusto e não é tão compensador, também é verdade. Mas nós temos que nos lembrar porque é que estamos nesta modalidade, não é? Eu reparei, não me interessa, eu se tivesse 20 alunos fazia exatamente o mesmo trabalho que faço com 100 ou 200 ou o que seja. Porque eu preocupo-me com aquilo que quero transmitir aos alunos e esse é o meu objetivo. Eu não estou preocupado com o Krav Maga das organizações que a gente já discutiu e que são um vírus que fazem de mal, porque eu parto do princípio que as pessoas têm bom senso, que vão começar a usar a cabeça, e eu tento fazer o melhor trabalho possível para que essas pessoas acordem. Há um problema, Josias, é que a verdade é sempre algo que às vezes ofusca as pessoas, e as pessoas às vezes não querem aceitar a verdade e preferem a fantasia.
E, portanto, aderem muito mais facilmente ao vigarista, ao burlão, ao indivíduo que não sabe se quer dar um pontapé ao murro, mas diz que foi o melhor aluno do IMI, do que propriamente alguém que, por A mais B, comprova na prática o caminho que se deve seguir todos os dias, percebes? E aqui a questão é, na Europa, sim, existem organizações que já são erro sobre erro sobre erro sobre erro, e tu hoje em dia tens uma série de gente e repara, eu acho que também faz parte da evolução das modalidades, das artes marciais, até podemos dizê-lo dessa forma. A dispersão e as diferentes abordagens, mesmo que, aconteceu com o jiu-jitsu brasileiro, não é? Acontece e a evolução é assim. Eu acho que é benéfico até para a modalidade, com um senão. E agora aqui cruza-se esta parte da conversa com o que já tivemos antes na outra parte, que é, a partir do momento em que eu tenho 50, 500, 5.000 instrutores maus, o benefício da dispersão de organizações, em vez de ser benéfico, é prejudicial. Porque se eu tivesse 10 instrutores de topo que se dispersassem e criassem 10 organizações de topo, o resultado ia ser excelente. O que acontece é que o Krav Maga que eu via há 15, 20 anos atrás é pior hoje do que o que era antes. Ou pelo menos a minha visão hoje é diferente. Porquê? Porque eu vejo-me rodeado de indivíduos que até se põem ao meu nível e que não são de maneira nenhuma ou nunca estiveram sequer ao meu nível. Não é que eu seja melhor. A questão é que o meu trabalho é diferente do deles, mas nem sequer dá para comparar. E, portanto, verdade. Até porque, repara, nós podemos até falar nos anos de prática, podemos até falar nas certificações, podemos até falar na capacidade técnica. A capacidade técnica é sempre uma questão polémica, porque aquilo que eu acho tecnicamente bom, repara, às vezes isso nas modalidades esportivas, não é? Eu gosto do atleta, do McGregor, mas aquele gajo que ele é mau. Eu gosto do Anderson Silva, mas o Anderson Silva não é tão bom como não sei o quê. Nós temos aqui um problema que é, nós estamos inseridos num contexto de arte marcial para defesa pessoal e o nosso objetivo é a rua. É bom que as pessoas tenham a noção que errar ali é um bocado mau. E, portanto, a partir do momento em que eu tenho indivíduo, atenção que se estás lá fora, se tens um problema, não te esqueças que a fuga é sempre a melhor opção, não te esqueças que minimizar dano é sempre uma premissa que tens de ter em mente, não te esqueças que se tiveres que lutar pela tua própria vida, tens que dar tudo e não podes ter cá questões de não posso fazer isto ou aquilo. Atenção que o dano vai existir, portanto tens de estar preparado para o choque. Há tantas questões aqui que são diferentes. E quando numa organização de topo isto não é tido em consideração, ou às vezes é, mas é na teoria, não é na prática, as coisas são más, não é? E, portanto, nós temos esse problema. O que é que nós temos que fazer, Josias? É mesmo aquilo que tu fazes e aquilo que eu tento fazer. É lutar pelo melhor. Nós vamos ter um evento, todos os anos tem-se realizado um evento na Europa, que é o Krav Maga Living Legends, em que são convidados instrutores de topo da modalidade, e eu, de uma forma que muito me honra, irei estar presente na edição deste ano. E é nestes eventos que nós também temos que mostrar serviço. É nestes momentos que nós temos os instrutores de topo, sejam israelitas, sejam europeus, têm que mostrar o caminho correto a seguir. Ou seja, reparem, nem sequer aí vão entrar as questões das marcas, ou vão entrar as questões da resposta que eu tenho que dar ao aluno que quer saber se defender. E mal estará o instrutor que lá chegue e que ensine perante 400 pessoas a geneira. Porque o que vai acontecer é que dificilmente com 8 ou 9 instrutores de topo mundial, aquele que ensinar a geneira não vai sair de lá muito bem referenciado. É verdade. Verdade. Vitor, diz. Uma pergunta do Sérgio, vamos incluir, eu acho interessante ainda dentro do tema. Em Portugal houve uma adesão total dos instrutores do país ou acabou sendo mais o pessoal do teu grupo, né? No curso de... Houve uma adesão total do meu grupo e dos outros todos, mas em organizações diferentes. Porque o que aconteceu é, a lei aqui permitia que organizações como a minha, cumprindo requisitos, estando registada, tendo formadores com formação académica reconhecida, que se pudessem certificar como entidades formadoras e elaborar cursos de treinador
e depois certificar os treinadores. A minha foi a primeira e depois apareceram outras ao longo dos últimos, desde 2018, apareceram outras a cumprir os requisitos, ainda bem, porque também não era a minha intenção ficar com monopólio disto. Agora, aqui a questão sim. Eu estou sediado no Norte e, portanto, o que aconteceu foi que os instrutores que vieram ter comigo foram aqueles que estavam mais no Norte do país e houve organizações mais do Sul, nomeadamente Lisboa, em que instrutores que davam aulas do Sul foram ter formação para dar aulas do Sul. Uma questão mais geográfica. Exatamente. E repara, organizações que se calhar que estão mais no Sul seguem uma linhagem mais direcionada para aquilo que é a abordagem do Krav Maga do Richard Douillet, por exemplo. Aqui no Norte, como eu estou há mais tempo, é normal que seja eu que sirva de mais de referência, mas aqui a questão é, eu tive instrutores que vieram aqui do Sul, porque preferiram vir cá ter comigo, instrutores que nem sequer tinham sido meus alunos, e que ficaram, como é óbvio, sensibilizados para aquilo que eu lhes transmiti e que permiti que eles se tornassem melhores treinadores. A tal ponto em que, como é óbvio, hoje temos uma relação, como é óbvio, de parceria, porque as pessoas veem mais vezes como o bicho-papão na modalidade, e eu não sou o bicho-papão, eu simplesmente faço com que as pessoas, a bem ou a mal, vejam a realidade e a verdade. Quando não querem ver, é normal. A base curricular da formação, a estrutura curricular dessa formação, ela era igual para todos, independente da organização? Nós temos modalidades que são específicas, temos disciplinas que são específicas e depois temos disciplinas gerais. As específicas têm que ter a ver com modalidade, mas nós podemos seguir currículos diferentes. Por exemplo, nós podemos seguir um currículo mais direcionado, se calhar, para aquilo que é do conteúdo que eu te falei há bocado, do Richard Douillet, o currículo da organização dele, mas depois temos que ter outras componentes disciplinares, não só gerais, digamos assim, didática, pedagogia, por aí fora, mas na parte específica da modalidade temos que incluir a metodologia do treino, a história, todas essas componentes que fazem parte daquilo que é fundamental para um treinador fazer um trabalho competente, que deve seguir. E tens de ter horas de formação mínimas, que era isso que não existia. Basicamente as pessoas entravam num curso de treinador e era pronto, siga, tá? Faz umas coisas. Outra coisa, é evidente que se tenho um aluno 4 dias comigo e se o levo à exaustão, ele acaba esses 4 dias e diz, eu fiz um grande trabalho, estou aqui, que nem posso, não é? E acha na cabeça dele que aquilo foi um curso de treinador do outro mundo. O problema é que ele não tem nem currículo, nem capacidade metodológica, nem didática, nem pedagógica para estar perante 5, 10, 15, 20, 50 alunos, mesmo tendo sido, que é outras coisas que acontecem e penso que aí no Brasil também, mesmo tendo sido atleta de outra modalidade, isso não lhe permite dominar o que é o currículo do Krav Maga. Portanto, nós tínhamos indivíduos a questionarem-nos sendo já instrutores de Karaté ou de Aikido, se podiam fazer o curso de treinador de Krav Maga. Não podem. Tem que ter o treino de Krav Maga para poder dar Krav Maga. Claro. É uma modalidade específica, com uma maneira diferente. Claro, mas nestas alturas estes indivíduos seriam aceitos naquelas organizações que eu tento combater. Porque seria mais um aluno a pagar 500 ou 1000 euros ou 1500 euros para fazer um curso, para ter um papel para poder dar aulas no ginásio de forma incompetente. É isso que é o problema. Ok? Ok, muito bom. Muito bom. O que é que nós tínhamos mais para É isso. Vitor, sobre a parte de ensino, ainda falando sobre essa questão do ensino, qual a importância do equilíbrio no desenvolvimento técnico, físico e psicológico, nesse momento em que vivemos, da pandemia? Qual a importância, como a gente vai conseguir equilibrar isso, né? No momento agora, como é que a gente vai conseguir equilibrar a parte física, a parte técnica, porque não pode haver contato, não pode ter contato corporal. Eu percebi também, nós aqui no Brasil ainda não voltamos às aulas, na minha região, mas eu percebi que a Europa, por exemplo, não está usando a máscara, né? Aqui estão querendo obrigar a gente a fazer exercícios
com a máscara. Então, como é que você vê a questão do equilíbrio, nesse momento agora do ensino, do desenvolvimento técnico, físico e psicológico, nesse momento da pandemia? Olha, e principalmente pelas aulas online, né? Também há essa questão das aulas online. Olha, infelizmente o mundo está todo ao contrário. E, portanto, nós hoje temos assistido nos últimos 3, 4 meses a algo que eu penso que nunca nos passou pela cabeça, não é? E eu fui das primeiras pessoas a fechar a minha instalação aqui em Portugal. Eu fechei antes de qualquer obrigação legal. Eu tinha um grande evento marcado em Espanha no fim de semana anterior ao que fechei. E, portanto, fui logo um dos primeiros prejudicados, digamos assim, na atividade, mas decidi fazê-lo por questão de segurança até para os meus alunos e para os alunos também espanhóis. O que acontece é que ao longo dos primeiros meses, mês e meio, foi uma análise do que é que estava a acontecer, porque houve um alarmismo grande, havia muita informação contraditória. Ao longo desse mês e meio nós fomos tendo muita informação e depois as coisas foram, como tu deves também ter percebido, há informação e contra-informação. Mas depois há a realidade. Nós fomos analisando bem as questões e os resultados, nós vamos começando a ter a noção, peraí, estamos a dizer isto, mas o resultado que eu estou a ver é outro. Ou dizem-nos para fazer uma coisa, mas a nível científico, a nível médico, dizem outra coisa. E eu fui percebendo que, até falando com pessoas ligadas ao mundo médico e científico, que as decisões que estavam a ser tomadas eram um bocadinho na tentativa e erro. Vamos ver se resulta, se não resulta, por aí fora. As restrições que foram sendo feitas faziam algum sentido, mas a partir do momento em que tu sabes que não existem razões científicas para elas continuarem, as coisas começam a ficar aqui um bocado complicadas. Nós tivemos aqui um levantamento das restrições para a prática de modalidades artes marciais a semana passada, em Portugal. A atividade física começou no início do mês, começamos a poder praticar atividade física, mas em ambiente fechado e artes marciais. Só que nós continuamos a ter medidas que são contraproducentes e são aquilo que eu acho que é mau, são uma falsa ilusão de segurança. Que é, para te dar um exemplo, tu tens que entrar de máscara num ginásio, mas para fazer atividade física podes tirar a máscara. Tu podes entrar de máscara num restaurante, mas para sentares à mesa já podes tirar a máscara. Tu podes andar de máscara. Portanto, o vírus, ou neste caso, o Covid, não tem a capacidade de perceber se estás na entrada do ginásio ou se estás dentro do ginásio a fazer atividade física. Portanto, e o que acontece hoje em dia, a experiência que eu vou tendo e o contacto que vou tendo com as pessoas é que já estão todos muito fartos de ser enganados. E portanto, nós temos que ter cuidados, de higiene. Quem é saudável tem que continuar a ter esses cuidados. Quem não é saudável deve se proteger, deve estar mais protegido, deve evitar, como é óbvio, grandes aglomerados, mas aquilo que é a população saudável da modalidade, repara, mesmo o que vamos tendo a notícia, aquilo que nos vai chegando é que há uma grande porcentagem de pessoas que são assintomáticas, portanto não têm sintomas, e que se calhar já tiveram o vírus e não tiveram sintomas, ou até são portadores. Nós temos que ganhar imunidade. Zezeias, eu vou entrar aqui um bocadinho, não queria entrar nestas polémicas, mas repara, aparecendo vacina ou não aparecendo vacina, amanhã a vacina da gripe, e não é por isso que tu não apanhas gripe, portanto, nós temos que nos proteger, mas também temos que seguir com maiores obrigações legais. Neste momento está a haver aqui uma grande controvérsia no país, porque o governo dá umas medidas para uns e depois faz exatamente o contrário para outros. E as pessoas estão a começar a ficar fartas e estão a começar a ficar fartas de ser enganadas. E, portanto, nós temos que ir um bocadinho pela lógica e temos que começar a lutar um bocadinho também por aquilo que são os nossos direitos, porque aquilo que nos está a dar a sensação é que existe, como é óbvio, um vírus e tem, pronto, como é óbvio, é prejudicial, mas não foi minimamente aquilo que estava no início previsto que fosse. E, portanto, nós temos que começar a andar com a nossa vida para a frente, ter as devidas precauções, porque, claro, a higiene tem que existir sempre, não é? Nós temos que desinfetar as mãos. É evidente que nós aqui temos que andar com máscara, somos para sítios mais fechados e isso, convém andar de máscara, mas tu não podes praticar atividade física de máscara nunca. E, portanto, nunca na vida nós podemos praticar esta modalidade ou outras de máscara. E até ver
acho que não há grande prejuízo em fazer a modalidade, desde que tu não tenhas que tomar sintomas, desde que estejas saudável e desde que não sejas uma população de risco. Essa é a minha opinião e é aquilo que também toda a gente está a seguir aqui em Portugal. Em relação à questão do contato corporal, né? Porque nesse primeiro momento eles estão vetando, né, o contato corporal. Aqui não. Como é que vocês estão fazendo aí em Portugal? Eu tenho privilegiado. Nós temos marcações no pavimento, agora não te vou mostrar porque também está desligado, mas nós fizemos algumas marcações. Temos privilegiado, como é óbvio, exercícios individuais e exercícios com algum distanciamento, alvos, fazendo foco, trabalhando o mais possível técnica com alguma distância. Mas vou-te ser sincero, nós vamos deixar de fazer isso e vamos começar, como é óbvio, a fazer aquilo que é, porque eu não vou ensinar permanentemente a modalidade na atmosfera e nós temos cuidado com a saúde, temos cuidado com a higiene e temos que ficar imunes a este vírus. Muitos de nós já somos, repara, eu agora um bocadinho na brincadeira, eu já treinei em cada sítio que, se eu não apanhei doenças nesses locais, devo ter um sistema imunitário muito forte. E, portanto, nós queremos é que as pessoas, como é óbvio, tenham cuidados de higiene, desinfetar bem as mãos, a questão da respiração, do contacto físico, por lei, como é óbvio, nós temos que ir cumprindo as recomendações que nos são dadas, mas até certo ponto, repara, nós temos visto manifestações em todo lado, temos visto pessoas lado a lado. Tu não podes ter um governo a dizer-te que não pode estar num espetáculo a assistir a um filme ou a assistir a um concerto, mas de repente podes andar no avião. Portanto, não podemos ter. Portanto, ou é uma coisa ou é outra. Nós não podemos ter um governo que te diga que não podes estar a treinar, por exemplo, uma arte marcial a par, mas, por exemplo, permite que os jogadores de futebol sejam a jogar futebol, 22 jogadores, mais os treinadores, mais uma série de... mas são testados. Sim, são testados, mas inevitavelmente há contacto físico e nós, repara, nós também podemos ser testados e há aqui uma dualidade que não é minimamente coerente. E, portanto, nós neste momento, eu vou-te ser muito sincero e vou dizê-lo aqui publicamente, o prejuízo de estarmos fechados é bem maior do que o prejuízo de estarmos abertos. E, portanto, eu assumo as minhas responsabilidades perante o grupo que dirijo e aquilo que disse logo no primeiro dia foi: malta, nós vamos abrir atividades para aqueles que, como eu e como todos os que estão aqui, não têm receio de treinar uns com os outros. Aqueles que têm, de alguma forma, receio e se sentem inseguros, têm todo o direito de ficar em casa, não podem impor aos restantes aquilo que são as suas decisões. Portanto, e é por aí, acho que a lógica cada vez mais hoje em dia terá que ser essa. É aquilo que eu te posso dizer, mesmo publicamente, estão a ouvir. Fantástico a sua resposta, muito boa. De resto, a parte da mentalidade, temos um problema grave, não é? As pessoas tiveram em isolamento bastante tempo e as pessoas precisam de contacto social. Aliás, a tua imunidade depende desse contacto social. Nós, se temos alguma imunidade, é de apertarmos as mãos uns aos outros, é de darmos uns abraços, e a partir do momento em que isso repara, agora também um bocadinho no âmbito geral, nós a partir do momento em que ficamos permanentemente em isolamento, a nossa defesa contra outras doenças vai diminuir. E, portanto, aquilo que eu tenho mais receio é que daqui a um mês ou dois, quando toda a gente começar a ter mais contacto, haja um pico de outras doenças que não o próprio Covid. E, portanto, essa é uma questão científica, é uma questão médica, que é lógica, e que não vejo também muita gente a preocupar-se, e, portanto, temos que andar para a frente. É isso. Certo? É isso, fantástico. Realmente é um vírus que está aí, não sabemos quando vai ter vacina, e mesmo se tiver, isso não te deixa imune. Claro que então, temos que aprender a conviver com isso, né? Vitor, uma das últimas perguntas, eu gostaria de você ainda dentro desse assunto, qual a tua perspectiva sobre o futuro do Krav Maga e o treinamento pós-Covid, né? Pós essa situação atual? O que tu pensas daqui a um ano, mais ou menos, como tudo é conjecturas, mas qual o teu pensamento em relação ao futuro da modalidade, né? Como as coisas estão andando, os velhos mestres, por exemplo, estão morrendo, né? E está vindo uma nova geração com uma outra cabeça, um outro pensamento,
Então, eu queria que você falasse um pouco disso, sobre o futuro da modalidade e sobre o treinamento pós-Covid. Ok. Olha, vou começar então pela parte final. É evidente que durante estes 2, 3 meses de grande confusão a nível mundial, as coisas foram-se alterando. Nós fomos todos obrigados, não só no Krav Maga, mas outras atividades, fomos todos obrigados a repensar a nossa abordagem. Portanto, fomos obrigados a arranjar novas metodologias, novas abordagens, mesmo a nível de exercícios. A cena online está para ficar. Vou-te já também dizer, era uma das coisas que eu sempre ambicionei nos últimos anos, era um dos projetos que tínhamos na gaveta e que tivemos que lançar agora cá para fora e estamos a construí-lo, que é finalmente termos uma plataforma em que vamos expor online aquilo que é, pronto, que é aquilo que nós vemos da modalidade, o tal filtrar do que é mais importante da própria modalidade, para aqueles que nos seguem, que gostam do nosso trabalho, poderem depois comparar, porque fisicamente eu sou limitado, eu não consigo ultrapassar as barreiras físicas do ensino, percebes? Eu não consigo, mesmo, nós temos a barreira física diária aqui onde eu dou aulas, tenho a barreira física dos eventos que posso organizar, mas inevitavelmente eu não consigo, sem ser através do meio online, chegar ao Brasil, ou aos Estados Unidos, ou à França, ou o que seja. E portanto o meio online é uma ferramenta bastante importante se for bem utilizada, e como todas as ferramentas pode ser usada para o bem e para o mal. Há um bocadinho referiste uma das maneiras que é usada para o mal. Formar instrutores online, pronto, vale o que vale. Se me disseres assim, aperfeiçoar instrutores online ou dar-lhes formação via online, tudo bem. Agora, sem haver contacto, sem haver a correção postural física em loco, acho difícil, não é? Não consigo perceber. Agora, voltamos atrás. Esta abordagem, portanto, esta nova abordagem da modalidade, estas novas tendências vieram para ficar, não tenho dúvidas nenhumas. Aquilo que é a minha abordagem aqui no meu espaço, na minha escola, aquilo que eu fiz foi privilegiar nesta fase inicial até mesmo um treino personalizado. E, portanto, nós aqui invertemos um bocadinho agora, nesta fase, a nossa abordagem. Estamos a preparar a plataforma online para que dentro de alguns meses esteja em full power. Portanto, estamos a gravar conteúdo para essa plataforma. Estamos a privilegiar o treino personalizado porque temos bastantes pessoas que, como é óbvio, também preferem ter contacto mais individualizado e, portanto, temos essa hipótese e começamos as aulas de grupo. A metodologia para dar aulas online, como é óbvio, tem que ser limitada porque nós não conseguimos corrigir. Eu tive essa experiência o mês passado, há 2 meses. Não gosto, detesto, é muito limitado. Nós conseguimos, nós ainda vamos continuar a ter aulas via Zoom como um complemento para aquele aluno que faltou à aula, mas que quer ver o que estamos a fazer, mas nunca vai ser uma ferramenta em que eu possa dar aulas ao aluno, porque eu não consigo sequer perceber se ele está a fazer corretamente o exercício ou não. E mesmo quando tenho, como nós tínhamos, 30 e tal, 40 pessoas a fazer a aula, eu não consigo sequer ter o feedback necessário para ter o feedback, que eu digo é o feedback professor-aluno, que eu preciso e que existe nas aulas regulares. É muito bom para aulas coreografadas, em que o aluno só tem que pôr a música, o professor tem que pôr a música e o aluno faz a coreografia. É verdade. Para o Krav Maga, não é possível. É possível como talvez a parte online, talvez ela venha como uma forma complementar, né? Na realidade, vai ter alunos nossos, por exemplo, vai ter um aluno seu aí de Portugal que viaja e quer continuar treinando, não quer perder aquela aula do dia. Então ele vai ter essa opção de onde ele estiver, em qualquer lugar do mundo, ele poder fazer aquela aula, né, porque ele já tem um certo conhecimento técnico. Tá? Claro. Mas eu acredito no treinamento online apenas como uma forma complementar. Mas nada vai substituir essa parte do contato, essa parte do presencial. Josias, mesmo aquilo que nós pretendemos, por exemplo, mesmo no que diz respeito a conteúdo técnico para formadores, a nossa intenção é dar, por exemplo, conteúdo técnico que auxilie o treinador ou o instrutor a fazer um determinado exercício melhor, ou uma progressão de exercícios, por exemplo.
Isso é formação, mas isso não permite ao indivíduo dar aulas. Isso digamos assim, é como tu teres uma biblioteca e consultares livros para absorveres mais conteúdo técnico. Verdade. Portanto, é uma ferramenta auxiliar. Só a experiência prática é realmente que dá uma formação completa. Claro. É uma ferramenta auxiliar que veio para ficar e que eu aprovo e vamos usar. Nunca uma ferramenta por si só. Certo? Relativamente àquilo que eu considero que seja o futuro da modalidade. Eu falei há um bocadinho do evento, do tal Krav Maga Living Legends. Ele este ano vai ser uma homenagem ao grande mestre Heinz Zut, que morreu o mês passado. Mas tem sido um evento que interessantemente foi criado para juntar diferentes organizações, diferentes mestres da modalidade. E este ano decidiu juntar uma segunda nova geração de mestres a nível europeu e a nível israelita. E, portanto, nós somos 8 ou 9 que vamos estar lá presentes, também para mostrar esta nova abordagem, esta nova mentalidade já de uma segunda linhagem, de uma segunda leva de mestres da modalidade. Há quem diga que o Krav Maga há o Krav Maga tradicional. Eu não considero que haja Krav Maga tradicional. Eu considero que existe um Krav Maga e que depois existem diferentes abordagens, conforme também vários aspectos. A realidade onde nós estamos inseridos é um deles, é fundamental, nós também percebemos isso, por isso é que o Krav Maga, se calhar no Brasil, e nos Estados Unidos, e em Israel, e em Portugal, e na Europa, vai se diferenciando. Até certo ponto, acho bem desde que contam normas e princípios basilares, mas a modalidade está numa encruzilhada. Nós estamos num ponto de viragem em que basicamente temos que decidir seguir um caminho em que a modalidade volta a fazer jus àquilo que tenta passar como sua finalidade. Eu acho que esse objetivo tem vindo a ser dilapidado ao longo dos últimos anos. A modalidade não tem correspondido de forma correta àquilo que tenta vender. E estamos numa encruzilhada que é ou abrimos os olhos e fazemos com que as coisas voltem a encarreirar, a voltar a que as pessoas acreditem que a modalidade de facto é mais eficiente, é o mais eficiente sistema de defesa pessoal que existe. É um bocado de sobranceria, mas é isso que nós tentamos que seja. Eu não vou dizer que é um dos melhores, eu quero que seja o melhor e é por isso que eu trabalho. E portanto, quando eu tento passar o Krav Maga, eu tento dizer que é o melhor, não por ser arrogante, não por ego, é porque eu tento que o meu Krav Maga, o Krav Maga que eu tento passar e o Krav Maga que eu quero que todos passem, seja o melhor possível para os alunos que nos procuram. Porque eles procuram o melhor. O aluno que me procura, não me procura o Vítor para vir treinar zumba, sem desprimor para quem treina zumba. Ou aeróbica. Ele confia que eu vá fazer o melhor trabalho possível para lhe dar aquilo que ele quer. E eu tenho um princípio que é, eu sinto-me responsável por aquilo que ensino, embora falhe. E, portanto, o que eu pretendo é que nesta encruzilhada, que cada um daqueles que é instrutor, treinador da modalidade, trabalhe o mais possível para dar aos alunos aquilo que eles procuram e não trabalhe para o show-off, para a ilusão, porque é o mais fácil, porque eu vou fazer o seminário do cinto porque eu quero ter os alunos com cinto para vender cintos. Não, o aluno tem que ter o cinto ou o diploma como referência para o trabalho que fez e que atingiu e que de facto lhe permite defender na rua. Ou que lhe permite chegar a casa ao fim do dia com vida, se tiver um problema. Mesmo correndo o risco de não ter a certeza que isso vai acontecer. Nós podemos até finalizar esta nossa conversa com aquilo que era uma das frases célebres de Heinz Zut, que era: eu posso treinar 20 anos o Krav Maga e não ter nenhum problema, mas se tiver um único problema durante esses 20 anos, já justifica ter treinado 20 anos Krav Maga. Percebes? Portanto, nós temos que ter esta premissa, temos que dar o melhor aos alunos que nos procuram. Seja o Vítor, seja o Josias, seja outro mestre, e o que acho que tu concordas comigo é que infelizmente isto tem vindo a ser, ou tem vindo a decrescer em termos desta mentalidade, e nós,
eu, tu e outras pessoas que tenham esta noção, temos que lutar o mais possível para que isto não aconteça. Ou então morrer lutando. Ou, repara, basicamente é isto. Eu quando vejo o teu trabalho, vejo que não precisaste de alguém a te dar palmadinhas nas costas para perceber o que era eficaz ou eficiente, ou o que lhe queres chamar, para os teus alunos treinarem e terem conteúdos que sejam eficientes para aquilo que eles pretendem. Não lhes foste ensinar um currículo estático que alguém te disse, faz assim, ensina assim, porque é assim. Não, tu foste questionar. Aquilo que eu te admiro no teu trabalho, e agora também te posso confidenciar, é que tu puseste, como eu ponho os meus alunos, a pensar pela cabeça deles. Aos meus alunos, vocês não têm que acreditar no que eu digo, têm que pensar se aquilo que eu estou a dizer se resulta ou não. E se não acharem que resulta, digam-me. E eu não vou pela força demonstrar que tenho razão, eu vou pela lógica demonstrar que eu tenho razão. E é pela lógica que nós temos que ir. Repara, no curso de treinador que eu dei, tinha pessoas aqui que não foram meus alunos, e eu não fui pela força, eu fui pela lógica. E as pessoas acabaram as formações de treinador que fizeram a admirarem o trabalho que eu faço, porque eu pus aquela cabecinha a funcionar. Não foi por, sou mais forte e é isso. Certo? É isso. Mais. O que é que nós Vitor, enfim, eu acho que chegamos ao final do nosso bate-papo, né? Foi uma ótima conversa a respeito de vários aspectos do Krav Maga, a respeito dos aspectos do treinamento. Tá? E eu gostaria de agradecer muito. Você tem um admirador aqui no Brasil. Admiro muito a maneira como conduzes o trabalho, a maneira apaixonada como você se dedica todos os dias ao ensino e o desenvolvimento da modalidade aí em Portugal. Muito obrigado por ter essa gentileza, de ter nos atendido em relação a essa live. No futuro podemos fazer outras. Tá? E muito obrigado pela paciência também aí, por ter ultrapassado o tempo. Deixe as suas considerações finais. Eu, quando chegar a casa, depois tenho que entender-me com a minha mulher, não é? Mas pronto, depois eu mando falar contigo. Deixe as suas considerações finais, palavras finais aí para os praticantes, professores. Sim, olha, eu acho que está tudo dito. Antes de mais, como é óbvio, é um prazer enorme poder falar contigo e com toda a comunidade que nos está a ver e que ainda nos vai ver. É um prazer enorme porque, como eu disse logo no início, quando se fala daquilo que se gosta e daquilo que se sabe, as coisas não precisam sequer de ser trabalhadas ou haver grande protocolo, porque as conversas fluem. E quando se fala, como eu falo, com sinceridade e com verdade, as pessoas sentem e é isso que se pretende. Aquilo que eu te ia dizer há bocadinho da questão de admirarmos o trabalho. Nós temos afinidades, como é óbvio, com aquilo que nos identificamos. Por isso é que eu preciso também de ter o bom e o mau. Aquilo que eu quero é que as pessoas cada vez mais se identifiquem com o que é bom. O que é bom não tem a ver com o facto do Vítor ser melhor ou não. Tem a ver com pelo menos perceberem o que é que devem fazer para não caírem na ilusão. Nós estamos a falar numa plataforma, no Instagram, que é um contrassenso, mas é verdade. É um meio ampliador do que é ilusório, do que é falso, do que é hoje em dia, se calhar, mau, mas é a plataforma que nós temos que usar para chegar às pessoas. Temos é que fazer com que estas plataformas sejam usadas para a verdade e não para o mau caminho, porque eu acho que nós estamos cada vez mais a ser ultrapassados pelo lado negro da força e temos que começar a mudar isto. E, portanto, nós temos que começar a falar, temos que começar a pôr as pessoas de bem a escutarem-nos e a ouvirem aquilo que nós temos para dizer e, acima de tudo, também verem os nossos resultados. Os meus resultados saíram do meu suor e do meu sangue e do meu trabalho diário. Devo aquilo que sou, aquilo que faço aos meus mestres, como é óbvio, mas ao trabalho diário, e é isso que eu quero que sirva de exemplo para aqueles que estão a ver e para aqueles que me seguem, porque só assim é que vão poder ser reais. Esse é o caminho. O ser real é aquilo que tu também dizes e que eu digo, que é a diferença entre o ser e o parecer. As pessoas hoje têm tendência a querer parecer e nós temos que ser.
E o ser é ser real, não é ser uma fantasia, uma ilusão. E pronto, é só isso que eu tenho para dizer. E pronto, muita força, bons treinos. E vamos continuar, como é óbvio, a falar e a trocar experiências. E pronto, e certamente um dia vamos estar juntos e vamos aperfeiçoar ainda mais, ou pelo menos dar uma imagem melhor ainda do que é o Krav Maga que nós idealizamos para o futuro. Com certeza. Será um grande prazer no futuro também mantermos um intercâmbio aí com Portugal e de repente você vir aqui no Brasil, vir aqui em minha cidade. Vai ser um grande prazer a gente estar treinando junto, aprendendo, evoluindo. Muito obrigado a todos que assistiram a live. Foi uma verdadeira aula com o mestre Vitor Martins. Obrigado a todos os amigos aí pela presença. Obrigado, mestre. Dias, vamos falar. Obrigado a todos. Obrigado. Valeu, pessoal. Foi uma ótima live aí. Valeu, pessoal. Foi uma ótima live aí.